Agora, o destaque são os cavalos, os equinos, porque começou agora desde o início da primavera também a estação de monta em equinos. Neste período, temos os dias mais longos com maior luminosidade. E para os equinos, a luz está diretamente associada à reprodução e é nessa fase do ano que as éguas começam a ciclar ou entram também no seu período de competência sexual. E os cuidados que devem ser tomados neste importante momento de estação de monta são tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios nosso colaborador, professor José Henrique Saraiva Borges, ele que é médico veterinário e também professor do curso de Medicina Veterinária da Uniderp. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Vamos falar então desse momento importante, porque assim, apesar de teoricamente a estação de monta se iniciar somente na primavera, alguns cuidados já podem ser também planejados anteriormente para entrar nessa fase reprodutiva, visando antecipar também essa data da primeira ovulação. É isso? É isso sim, sem dúvida. A égua, ela tem umas diferenças relacionadas à vaca. A vaca demora de 45 a 60 dias após o parto para parir. A égua, seu primeiro cio é em torno de 7 dias após o parto. Então, a gente já tem que fazer... É muito rápido. E esse cio, que chama o cio do potro, ele é o cio mais fértil da égua. E a maioria dos produtores preferem emprenhar logo nesse cio, que o quanto antes nascer o potro, melhor lucro, melhor atividade atlética do cavalo, porque ele tem um ano hípico, ele precisa nascer mais cedo possível. Que é dia 1º de julho? Isso. E aí, o quanto antes ele nascer, perto de julho, melhor para a vida atlética posterior dele e mais valorizado no mercado também é esse potro. Tem isso também, né? Tem. Questão de valorização. Então, nessa época, a gente tem que pensar em vacinar as éguas, mesmo tendo prenha, para quê? Para que ela tenha produção de anticorpos, para quando o potro nascer, ela ter uma grande quantidade de anticorpos para passar para o potro, pelo colostro. Isso vai ajudar bastante a vida futura do potro. E a duração do fotoperíodo, simulando dias longos, pode ser também utilizada para antecipar o momento da primeira ovulação em éguas? É comum isso acontecer? Sim, é comum. Os veterinários, os tratadores, eles simulam isso usando lâmpadas, acendem as lâmpadas no entardecer para que simule um dia mais longo e assim consiga enganar o ciclo da égua e ela antecipa esse cio dela. Que interessante, professor. Agora vamos mesmo em questão agora dessa estação de monta, o nascimento, nasceu o potrinho, quais são os cuidados que o pecuarista, o produtor rural tem que ter, professor? O potro ele tem algumas diferenças também correlacionadas ao bezerro. O potro, ele precisa mamar de hora em hora. Então, o potro ele nasce, minutos depois ele tem que estar em pé e já procurando a mãe para mamar. E ele mama de hora em hora. Se o potro ficar mais de 2 horas sem mamar, ele entra em deficiência de glicose. Isso é muito sério, pode levar a óbito, chama hipoglicemia, a baixa de glicose no sangue. Então, o produtor está acostumado a tratar do bezerro 2 vezes por dia, mamadeira. Se o potro não conseguir mamar na mãe, ele tem que tirar o leite da mãe ou comprar um sucedâneo de leite, que existe no mercado já específico para potro, e dar de hora em hora esse sucedâneo. E sempre lembrando que, assim como no bezerro, o potro é extremamente importante ele tomar o colostro, nas primeiras 6 horas também. Senão ele não consegue ter imunidade para se defender das possíveis doenças. Certo. Além disso, tem mais alguma outra orientação em relação... Tem que mamar então de 1 em 1 hora? Tem mais algum detalhamento, professor? A cura do umbigo também. O umbigo, às vezes, a gente acha que é uma feridinha superficial, mas ele tem íntima comunicação com a bexiga e com o fígado. Então, pelo menos 2 vezes por dia, por 4, 5 dias, tratar esse umbigo com solução específica à base de iodo, para que não ocorra contaminação desse umbigo e possíveis infecções posteriores. Mas, professor José, a gente estava aqui conversando sobre esses cuidados, então a alimentação da mãe, da égua, é de extrema importância, já que ele vai mamar de 1 em 1 hora. E como se precaver? Quais cuidados o produtor tem que tomar em relação a isso? A alimentação tem que ser rica em proteína,
bastante feno, o capim de boa qualidade, um bom sal mineral também, que ela vai precisar de cálcio para poder liberar no leite. E pasmem, uma égua chega a produzir mais de 10 litros de leite para um potro por dia. A gente acha que é pouquinho, mas o potro mama bastante, em torno de 8 a 10 litros de leite diariamente. Diariamente. É bastante leite. Além disso, então, para nós que estamos nessa estação, segue até dezembro a estação de monta? Ela pode passar um pouquinho. Enquanto a gente tiver o fotoperíodo grande, chegaria até março, mais ou menos, a égua continua ciclando. Mas, normalmente, o pessoal antecipa, assim como no bovinos, antecipa a estação, para poder nascer naquele ano hípico, o mais próximo de julho possível no ano anterior. Então, em dezembro, o pessoal que já se organizou, normalmente está com a sua estação completa, já pronta. Mas as éguas que estiverem vazias, elas continuam ciclando até final de março, início de abril. Professor, então vamos deixar algumas orientações que o senhor acha importante, porque já passou o planejamento, já estamos aí em pleno período de monta, o que fazer nesse momento, quais os cuidados, até visual, observar ali o local e também algumas ações que precisam ser feitas a partir de agora. Fazer com que o potro nasça em um ambiente limpo, de preferência num piquete, relatar ao seu veterinário de confiança problemas no ano anterior, por exemplo, eu perdi muito potro com essa doença, para que essas atitudes possam ser tomadas para diminuir o problema no ano seguinte. Por exemplo, tem uma doença que mata bastante potro, chama rodococcus. É muito difícil de salvar um potro com esse problema. Existe tratamento, alguns salvam, mas é uma doença que deixa os veterinários bastante aflitos. Numa propriedade, por exemplo, que tem esse histórico dessa doença, que cursa com diarreia e pneumonia, a utilização de um plasma nos animais recém-nascidos seria de uma boa importância, porque aumenta a quantidade de anticorpo circulante. Além do colostro, você dá o plasma, esse animal fica mais resistente e consegue suportar a carga dessa bactéria que possa estar no ambiente. E só tirar uma última dúvida, e custo para isso? O nascimento de um potrinho requer um custo bem maior? O plasma ele tem um custo em torno de uns 600 a 700 reais para ser aplicado num potro. Mas se tomar cuidado com a vacinação da égua, o colostro e uma boa alimentação e se certificar que o potro está mamando realmente, quando ele mama, ele chacoalha o rabinho. E aí a gente consegue, às vezes ele está brincando com a teta e o proprietário acha que ele está mamando. Mas olha o rabinho que ele vai ficar balançando o rabinho e aí a gente pode ter certeza que realmente ele está mamando. Se não conseguir ver isso, olha próximo à garganta que vai ver ele deglutindo o leite. E é fácil de ver isso. E aí ele realmente está mamando. A gente tem que tomar cuidado. Se ele ficar só brincando com a teta, isso ele não está se alimentando. Então, se for só o colostro, a vacinação da égua, uma boa alimentação e a cura do umbigo, fica bem barato, muito mais barato do que um antibiótico depois, se precisar. É melhor prevenir do que remediar. Sempre é mais barato. E, professor, só para a gente poder encerrar, rapidinho, viu, Paulinho? Eu estou terminando aqui. Teve um telespectador que enviou pelo WhatsApp, ele quer saber o que fazer, que remédio colocar no animal dele, o cavalo dele está com laminite, mas não perdeu o casco. E ele quer que a gente diga que não existe um remédio, tem que ir o médico veterinário em loco para poder observar. É isso mesmo, professor? Sem dúvida, a laminite não existe receita de bolo, para cada situação é um tratamento e às vezes a mesma sintomatologia, o mesmo problema, para objetivos diferentes nós temos atitudes diferentes. É um tema extremamente complexo que precisa ter um veterinário e um ferrador. É um trabalho em equipe e as decisões são tomadas entre a equipe de veterinários, de ferrador e do proprietário com o interesse que ele tem na vida posterior desse animal. Muito bem lembrado. E sobre esse assunto a gente vai estar fazendo uma matéria especial com o professor também, para que você, estar nesse caso, nessa situação, possa saber exatamente, mas a indicação é essa, médico veterinário, já um ferrador e também as decisões, o que ele vai querer com esse animal. Sem dúvida. Perfeito, viu, professor? Eu falei aqui com o professor médico veterinário José Henrique Saraiva Borges, nosso querido colaborador, que está sempre aqui conosco.